Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor é aquele que sempre nos sustém, aquele que nos fortalece, aquele que está sempre a nos direcionar segundo a sua perfeita e agradável vontade. A palavra diz que o perfumista, se ele permitir com que uma mosca caia num unguento, ele perde toda a essência, porque assim como um pouco de astúcia se corrompe toda a sabedoria. Aqui, assim como o Senhor ensina que uma pequena levedura toda a massa. A hipocrisia, quando Daniel ali com seus amigos estavam ali, a palavra diz que eles eram entre aqueles magos do rei os que apresentavam mais sabedoria. E a palavra diz que eles não se corromperam com os manjares do rei, com os manjares da Babilônia, porque é justamente através daquilo que é terreno, que se investir naquilo que é terreno, deixa de estar com uma mentalidade em Cristo e já não discorre segundo usando a sabedoria que Ele nos concede, a inteligência ao nosso favor, mas aquele que a palavra diz que usa dessa sabedoria para aquilo que é terreno, ele se torna um cego, nu e miserável. Ele ensina: compra de mim o ouro puro, fino e refinado 7 vezes no fogo, e então verás o que é ser rico, do qual o caráter não está condicionado ao acúmulo de bens materiais, mas o caráter do homem está, como fazendo analogia a uma casa imobiliada com móveis preciosíssimos, aonde a palavra diz que nem mesmo os reis terrenos podem obter, se não for por aquele que é do alto. Aonde também nos ensina que nos últimos tempos, pelo esfriamento e o distanciamento de Deus, que só tem um mediador entre Deus e homens, que é Jesus Cristo, aqueles que ainda que tiveram a sua casa limpa, e aqueles espíritos imundos ficaram a vaguear, eles voltam com outros 7, e o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim, é necessário fugir de tudo aquilo que é terreno. É necessário o ouvido estar sempre discernindo e examinando os espíritos. Não deis crédito a qualquer espírito. Ele ensina: compra de mim o linho fino, o linho da justiça, para tampar a vossa nudez. Muitos que estarão diante dele, e ele dirá onde estão as suas vestes nupciais, e não terão resposta, porque acumularam iniquidade, e uma vez que ele ama a equidade, amaram um prêmio da injustiça enquanto ele é a justiça, aonde estavam sempre trilhando um caminho sinuoso e tortuoso, enquanto o seu coração não é reto diante dele, o seu espírito é reto, não se apresenta segundo o amor verdadeiro, mas fingimento, aonde dele não se permite escarnecer. Assim como através de Judas o Iscariote ele foi
traído, mas não enganado, porque ele é onisciente, ele é o onipresente e o todo-poderoso. Vai julgar todo ser que respire e ninguém passará desapercebido. Alguns para aquilo que ele é riquíssimo, que não divide com os meros mortais, mas compartilha através do seu corpo a honra, a glória e a imortalidade. Mas para aqueles que rejeitam, triste é o fim daqueles que perseveram segundo a impiedade e negam aquele que é piedoso em misericórdia e benignidade. Para aqueles que recebem e perseveram com ele, a palavra diz que, segundo a sua infinita bondade e misericórdia, dura para sempre. E a sua ira durou um momento, mas agora para aqueles que estão segundo o padrão deste mundo, estão sobre a ira, são como brasas vivas sobre as suas moleiras. O Senhor nos ensina: se teu inimigo te bater numa face, oferece a outra. Se pedir para andar uma légua, ande duas. Se teu inimigo tiver fome, dê-lhe pão para comer. Se tiver sede, dê-lhe água para beber. A comida que entra pelo ouvido e penetra o íntimo. Mas a palavra diz que também que tendo ouvidos não ouviriam, e assim aqueles que ouvem sentiriam como comichões, cócegas em seus ouvidos, porque amoldaram segundo aquilo que lhes é de interesse próprio, investiram naquilo que é terreno e elevado entre eles, e não tem a prosperidade que é o conjunto de valores segundo o caráter daqueles que usam a inteligência sempre ao seu favor, e ainda anuncia para aqueles que perecem por falta de conhecimento e negligência no ensino. Por isso, aquele que tem sabedoria, ouça o que o Espírito diz e persevere, porque ele traz o galardão sem demora, assim nos diz o Senhor.